Fala rapaziada, beleza? Aqui quem vos fala é o Wellington. Vamos fazer aí um conteúdo relacionado ao maçarico, que é um dos equipamentos mais perigosos que nós temos no nosso dia a dia, no dia a dia do metalúrgico, do soldador, no dia a dia do colaborador do trecho aí, né? Então, o maçarico é tipo um equipamento que é bom você ver ele na prática, o corte tudo certinho, mas tem coisa que você pode absorver na parte teórica aqui, né? Que o maçarico, ele é assim como a solda, assim como lixadeira, assim como plasma, assim como qualquer equipamento da área da caldeiraria, ele segue um padrão. E muitas vezes nós pecamos no nosso dia a dia em relação a esse padrão, de estar seguindo esse padrão, certo? Primeiro, aqui o que é que nós vamos ver? A relação dos bicos em relação à medida de evasão de gás, medida de evasão de oxigênio, algumas dicas do nosso dia a dia, para na hora da prática, quando vocês verem, ou até quando eu for fazer um vídeo cortando, vocês vão lembrar do que eu falei aqui, certo? Vocês vão absorver melhor daí. Então vamos lá. Nós temos duas especificações para bicos de corte. A que nós vai falar hoje é em relação a 1502. Sempre que você comprar um bico de corte de maçarico, ele vai ter lá se é para acetileno ou para gás GLP. O que tem de diferente, né? Muda totalmente o procedimento de corte, né? Porque você vai estar trabalhando com gás diferente. Então muda o bico, muda as pressões e por aí vai, né? Tem umas diferenças também na parte dinâmica lá na hora de você estar trabalhando. Mas aqui nós estamos falando desse bico convencional. A galera aí sabe qual é, que é o mais usado no acetileno, que é aquele bico de maçarico que tem 6 furinhos e tem o furo central, certo? Então, maçarico assim, cara, lá no Nordeste, o soldador, o pessoal do Nordeste sabe bem. Aqui já não é tanto essa cultura aqui no Sul, né? Mas no Nordeste, o soldador, ele sempre vem do maçarico, né? Ele tem que ser um bom maçariqueiro para ser um bom soldador. Tem esse ditado lá, principalmente em Alagoas, de onde eu vim. Para você ser um bom soldador, tem que ser um bom maçariqueiro. Eu gostava muito de cortar no maçarico, cara. Só que tinha muitas coisas que eu vendo hoje em dia, por meio de outros profissionais experientes, por meio de estudo, eu vejo que o maçarico, assim como a soldagem, ele segue um padrão. Você não pode correr desse padrão, porque se você correr desse padrão, você pode ocasionar acidente, falta de produtividade, equipamento deteriorado. Então vamos ver um pouco sobre o padrão dos bicos, beleza? Ó, rapaziada, aqui eu fiz uma tabela em relação ao número do bico. Você vai encontrar no mercado aí bico de 2 até o 10, entendeu? Então vamos começar pelo bico 2. Aqui, ó, eu coloquei aqui a medida da chapa, porque o maçarico, o seu conjunto de maçarico, de corte, ele tem que seguir primeiro. Você tem que saber qual gás você está usando, qual manômetro você está usando e qual espessura de chapa você está usando, beleza? Então, aqui, ó, eu fiz tanto a medida de chapa em milímetro quanto polegada, só que aqui eu arredondei as medidas, ó. Por exemplo, eu posso cortar com bico 2 chapa de 2 milímetros ou de 1,16 em polegada. Nós sabemos que 1,16 equivale a 1,59 milímetros, né? Então você pode cortar a chapa de 1,59 milímetros em 16. Eu arredondei aqui para ficar melhor o entendimento, beleza? Chapa de 2 milímetros a 3, sabemos que 1/8 equivale a 3,18, mas eu arredondei para 3 aqui. Se vocês for ver nas tabelas da Condor, das fabricantes, vai estar tudo assim, arredondado, não vai estar aquelas medidas quebradas. Porque, por exemplo, vamos dizer aqui esse bico aqui, ó, bico 4, eu posso cortar a chapa de 10 milímetros a 16 milímetros. Sabemos que 3/8 equivale a 9,52 e 5/8 equivale a 15,88, beleza? Só que aqui eles arredondaram nas tabelas para ficar melhor a informação para quem está ali comprando e para quem está usando também, beleza? Então, chapa de, bico 2, eu posso cortar a chapa de 2 milímetros a 3, bico 3, eu posso cortar a chapa de 3 milímetros a 10, bico 4, chapa de 10 milímetros a 16, bico 6, 16 a 25, olha aí, ó, tem muita gente que usa o bico 6 no lugar do 4, entendeu? Isso dá muito problema. Perda de material,
você acaba estragando a sua caneta, o seu próprio maçarico, você acaba estourando os bicos, porque você está dando muita vazão, muito gás, muita pressão, entendeu? Então, isso é muito importante. Ó, bico 6, chapa de 16 milímetros, 25, até 1 polegada você consegue cortar com 6. Só que você, assim, você vai ter que ter uma noção em relação a isso aqui, ó, o seu oxigênio e o seu acetileno. Porque você também pode cortar a chapa de 1 polegada com bico 8. Às vezes pode ser até melhor, você pode trabalhar com ele mais suave, entendeu? Então tem todo um parâmetro aí entre um bico e outro que você pode estar relevando, beleza? O bico 8 eu posso usar a chapa de 1 polegada, 5 polegadas, chapa de até 127 milímetros. As cocadas, isso aí você vê mais em siderúrgica. Chapa, eu já cortei chapa de até 2,5 até hoje. 3 acima eu nunca cortei, mas tem pessoas que são boas, né, que já cortaram e tal, tem experiência, mas isso aí você vê mais em siderúrgica e tal. Principalmente isso aqui, ó, o bico 10, chapa de 127 milímetros a 254, até chapa 10 polegadas, nunca vi, cara. Isso aí é mais por aí afora aí, tem uns lugares aí, chapa de navio, essas coisas aí, umas tipo de industrialização aí que você vê por aí, que eles usam isso aqui, né, tipo de indústria metalúrgica e tal. Tá. Aqui, rapaziada, é a minha medida de pressão dinâmica que eu vou usar tanto no meu oxigênio quanto no meu acetileno. Essa pressão dinâmica aqui, que eu vou estar usando na hora que eu for regular, é quilogramas forças por centímetros quadrados. Isso é uma unidade de medida de vazão volumétrica, certo? Quilogramas forças por centímetro quadrado e metros cúbicos por hora. São duas medidas diferentes, mas elas têm a mesma função, entendeu? É a função de medir a vazão volumétrica que está saindo da garrafa. Assim como nós temos litros por minuto na soldagem, entendeu? Todo gás, tudo que tiver um cilindro, dentro do corpo do cilindro, ele tem que ter um manômetro para medir a sua saída, certo? Tudo. Aí nisso é que entra a unidade de medida de vazão volumétrica. No caso, a mais que nós vemos mais aí na nossa área aí, é essa aqui, ó, pressão dinâmica por quilogramas força por centímetro quadrado, perdão. Quilogramas forças por centímetro quadrado. Ó, olha só uma dica bem legal, tá vendo? Eu vou lá com o meu bico 2, eu posso usar de 2 a 3 quilogramas força por centímetro quadrado na minha chapa de até 3 milímetros. Entendeu? Eu posso usar a mesma pressão na chapa de até 10 milímetros, até 16, até chapa de 1 polegada, entendeu? Ó, entre uma chapa de 2 milímetros e de 1 polegada, ela praticamente é o mesmo parâmetro ali de pressão que eu vou jogar lá no meu manômetro, certo? O que eu vou jogar mais ou menos? Por exemplo, se eu vou começar com a chapa mais fina, eu posso jogar no 2, certo? Até ir pela escadinha, até chegar, por exemplo, pode jogar o 2,5 na chapa de 10 milímetros e jogar o 3 na chapa de 1 polegada, entendeu? Mas muitas vezes, cara, é isso que eu falo, muitas vezes o que eu vejo nos conjuntos de corte oxacetileno? O cara com a pressão lá em cima, certo? Isso é errado, cara. Você vai estourar seu bico, você vai estourar sua caneta, você vai fazer um corte imperfeito, um corte com não conformidade, vai fazer facão, vai fazer furo, você vai ter muita pressão, cara. Você vai estar gastando material demais, você vai estar absorvendo reação química demais, que aquele fluxo vai estar muito maior do que você poderia estar trabalhando normalmente, entendeu? Então é o que eu falo, ó, se você vê no seu manômetro lá, quilogramas por centímetro quadrado, é esse parâmetro aqui, rapaziada, de 2 a 3 kg por centímetro quadrado. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Não adianta botar mais, que você não vai cortar mais rápido. É padrão, é igual solda. Solda tem seu padrão, corrente de amperagem, eletrodo, bitola, tubo, chapa, espessura. É padrão. Aí eu venho aqui, ó, entre chapa de 1 polegada a 5 polegadas, aí eu posso de 2,5 a 5 kg. Aí por aí vai, ó, até chapa de 10, cara, entendeu? O bico que perde sua pressão, não é você que dá pressão no seu procedimento, entendeu? A mesma coisa, que é o pior que eu vejo hoje muito, assim, que eu fico olhando, meu Deus, como é que esse cara não vê?
E muitas vezes a pessoa que está ali experiente ou tal, o cara pega o maçarico. Primeira coisa, você pegou o maçarico, você tem que pegar, você tem que sempre andar com o seu bico, entendeu? Aquele maçarico que fica lá na oficina, lá que todo mundo pega, sempre desconfie, cara. Sempre que você for pegar ele, veja ver se não tem veda-rosca, veja ver se as abraçadeiras estão bem apertadas ali, entendeu? Veja ver se ele está limpo, porque, cara, pode ocorrer um acidente, às vezes o cara deixou o maçarico lá com pressão de gás dentro da mangueira e do nada ele estoura, você vai lá abrir, ele estoura, entendeu? Muito cuidado com o maçarico que todo mundo pega, entendeu? Se o maçarico for só seu, você tem que ter cuidado também, mas quando é um maçarico que muitas pessoas pegam ali, cuidado triplicado, velho. Fica muito esperto, porque eu já vi dar muito acidente com isso, entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu vou mostrar na hora da prática, você vai abrir lá o seu cilindro, você vai socar ele, socar, quando fala socar é quando abre de vez. Cara, nunca faça isso, cara, sempre abra devagar, principalmente o oxigênio, que tem mais pressão, né? O cilindro é mais pressurizado, tem mais alta pressão. Abra sempre levemente, com a sua borboleta ali sempre folgada. Aí vai regular essa pressão, aperta a sua caneta para regular. Tem que ser pressão dinâmica, ou seja, o gás tem que estar passando, o gás tem que estar em movimento na mangueira. Às vezes você regula lá, quando você aperta, ou ele baixa ou ele aumenta. Fique sempre esperto para ver se tem algum furo na sua mangueira. Fica sempre esperto na hora de cortar, posicione bem o maçarico, veja onde você vai estar jogando fogo. Eu já vi cara se acidentar, rapaziada, jogando fogo nos pés, jogando fogo na própria mangueira. Isso é muito perigoso, principalmente trabalhar em altura. Já vi cara estourar lá de cima e cair do andaime por causa de maçarico irregular, entendeu? Então, ó, a pressão aqui, quilogramas por centímetros quadrados do meu acetileno, ó como é mínima, ó. Nós que trabalhamos no nosso dia a dia, que só pega no máximo chapa de 1 polegada 2, nós vamos trabalhar com ele em meio, cara, meio quilogramas forças por centímetros quadrados. Não precisa mais nem menos, porque já é o suficiente. O que corta é o oxigênio. Esse dia eu estava vendo a pressão do maçarico do colega meu, estava 1,5 kg de acetileno. Eu falei, cara, você não está vendo que você está gastando? O seu acetileno, a vida útil dele está triplicando, em vez, ela podia triplicar mais, entendeu? Podia triplicar, porque você está usando 3 vezes mais do que era para usar, pô. Você não sabia disso? Ah, eu não sabia disso. Não, pô, isso aí está errado, pô. Você está gastando, mas você está absorvendo mais gás ali, mais carburante, mais fumaça, mais queimação. Cara, tudo tem um padrão, entendeu? Principalmente o maçarico. Coloca ele lá em 0,5, 0,6, abre ele bem, regula bem, limpa sempre o bico, regra clara, cara. Quando você for lá começar a cortar, antes retira o bico, limpa ele, depois coloca, aperta o seu oxigênio, limpa de novo com o agulheiro, porque às vezes você limpa ele sem estar com pressão, sem estar jogando o oxigênio ali, você só socateia ali o agulheiro. Aí muitas vezes fica com sujeira dentro, você tem que dar pressão, que é para quando você socar ali o agulheiro dentro ali do escurinho, a pressão jogar para fora a sujeira, entendeu? Outra coisa também, pessoal, nunca batam com bico de maçarico. Eu estou lá cortando a peça, nunca batam com bico de maçarico na chapa, porque você acaba estragando ali eu vou mostrar isso na prática lá, vocês vão entender bem. Você acaba estragando a vedação que o bico tem em relação à caneta, e ele acaba pipocando, começa a estourar, começa igual uma pipoqueira, igual a metranca daí. Tá? Nós temos outra unidade de vazão volumétrica chamada metros cúbicos por hora. Aí já varia um pouco em relação a quilogramas força por centímetro quadrado. Eu estou com a chapa de 2 a 3 milímetros, vou colocar 0,5 a 0,8 de pressão de oxigênio. Se eu for para a chapa de 3 milímetros a 10 milímetros, vou colocar de 1 a 1,8 de pressão de oxigênio. Chapa de 10 milímetros a 16, 1,8 a 2,4 de pressão de oxigênio. Chapa de 16 a 1 polegada, 3,2 pressão a 4. E por aí vai, ó. Esse aqui, 1 polegada, 5,2 a 9,4. 127 a 240 a 254 milímetros, 113 a 201. E a mesma coisa é o nosso acetileno também, entendeu? Que é normal, se você vai trabalhar com um manômetro no oxigênio de metros
metros cúbicos por hora, provavelmente o seu acetileno também vai usar o mesmo, né, para seguir um padrão, porque já pensou, você está regulando com uma pressão diferente e outra de outro tipo de unidade de medida, é complicado. Então eu sempre aconselho você usar tanto no seu oxigênio e acetileno a mesma unidade de medida de volume de vazão. No caso aqui, ó, metros cúbicos por hora, é essa aqui, né, essa tabela. O gás 0 a 15 a 0,2 de chapa de 2 mm a 3, de 0,2 a 0,25 de chapa de 3 a 10 mm, de 0,25 a 0,35 de chapa a 10 a 16, de 4 a 5 de chapa de 16 a 25, de 0,45 a 0,6 de chapa de 25 a 127, de 0 a 7 a 1,3 de chapa de 127 a 254 mm. Isso é em relação aos bicos 1502. Os bicos de gás, quando você usa o gás GLP, é um bico totalmente diferente, é totalmente, por isso que tem outra tabela para o GLP, que depois eu vou mostrar. Eu vou postar aqui em relação ao GLP, também um pouco de teórica do plasma, do corta-plasma, entendeu? E o resto aí na prática eu vou tentar passar a questão de lixadeira, de paquímetro, vou mostrar na prática, o jeito certo e tal. Porque é isso, pessoal, muita gente às vezes acaba ficando no comodismo. O cara acaba, ficando largado, ele quer cortar de qualquer jeito, quer lixar de qualquer jeito e tal. Isso serve de alerta, entendeu? Porque o perigo está aí. Eu conheço muita gente, é a mesma coisa assim, a diferença é como se fosse o cara que persevera ali, que está treinando para algo melhor. O cara que trabalha errado, um dia a conta chega, um dia vai dar problema, entendeu? Então nós temos que estar sempre atentos a isso. E isso aqui foi só uma pequena amostra aí dos bicos aí para ajudar vocês no dia a dia, beleza? Fiquem todos com Deus aí, Deus abençoe grandemente. Sigam o meu canal lá no YouTube, Wellington Migueiro. Lá tem um cara soldando a tubulação lá no meio das canas, é eu lá. Tem Facebook, TikTok aí. Galera, sigam aí, pode dar curtida, pode compartilhar aí, que é informação aí, que nós não vemos nesse mundo para ficar não. Nós veio aqui para agregar na vida do próximo, beleza? Fiquem todos com Deus.